Mas vamos abrir a palavra do Senhor, capítulo 6 do livro de 2 Reis. 2 Reis, capítulo 6, teremos versos de 8 a 18. Segunda Reis, capítulo 6, versos 8 a 18. Diz assim o texto da palavra do Senhor. O rei da Síria fez guerra a Israel e, em conselho com seus oficiais, disse: em tal lugar estará o meu acampamento. Mas o homem de Deus mandou dizer ao rei de Israel: guarda-te ao passares por tal lugar, porque os sírios estão descendo para ali. O rei de Israel enviou tropas ao lugar de que o homem de Deus lhe falara, e não tinha avisado, assim se salvou nenhuma nem duas vezes. Então, tendo se turbado com esse incidente, o coração do rei da Síria chamou a ele seus servos e disse: não me farei saber quem dos nossos é pelo rei de Israel? Respondeu um dos seus servos: ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu, que está em Israel, faz saber o rei de Israel as palavras que falas na tua câmara de dormir. Então lhe disse: ide e vede onde está, para que eu mande prendê-lo. Foi então, eis que está em Datã. Então enviou para lá cavalos, carros, fortes tropas, chegaram à noite e cercaram a cidade. Tendo se levantado muito cedo o moço do homem de Deus e saído, eis que tropas, cavalos e carros haviam cercado a cidade. Então o seu moço lhe disse: ai, meu senhor, que faremos? Ele respondeu: não temas, porque mais são os que estão conosco que os que estão com eles. Orou Eliseu e disse: Senhor, peço que lhe abra os olhos para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. E como desceram contra ele, orou Eliseu ao Senhor e disse: fere, peço-te, esta gente de cegueira. Feriu-a de cegueira fortemente, conforme a palavra de Eliseu. Abrindo os olhos para enxergar as bênçãos espirituais. Pai querido, tua palavra está aberta e que os nossos corações também estejam abertos para receber a tua palavra. E a nossa oração é a mesma do teu servo Eliseu. Abre os nossos olhos para que possamos enxergar as grandes obras que o Senhor tem para a nossa vida. Fala conosco, ó Pai, nesse momento, que teu Espírito agora ilumine a nossa mente, o nosso coração, para podermos entender a tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar ao nosso coração nesta manhã. Pai, eis aqui teu servo, um instrumento fraco nas tuas mãos, frágil, com pouca sabedoria, mas com desejo ardente de servir ao Senhor. Fala conosco, Pai. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Irmãos, Israel estava passando por um momento crítico na sua história. Quando esse moço, Geazi, a palavra moço aqui, significa aquele que acompanha, ou seja, o discípulo do profeta Eliseu, chamado Geazi. Então ele acorda de madrugada, eu creio que era um costume dele levantar de manhã para preparar as coisas para o seu profeta, o seu discipulador. Então diz que Geazi acorda de manhã e ele leva um susto. Porque o rei queria matar Eliseu. Porque quando o rei fazia um plano, o Senhor vinha e revelava a Eliseu, e Eliseu revelava esse plano ao rei de Israel. Então, eles não conseguiam pegar de surpresa o exército de Israel. Então o rei ficou irado, falou: vou destruir Eliseu. Então o rei manda o seu exército todo bem equipado, a sua armadura pesada, né?
o seu batalhão de choque para acabar com Eliseu. E Geazi então levanta de manhãzinha, como eu já disse, talvez para preparar o café de Eliseu, fazer o pão. Quando ele abre a janela e olha, está tudo cercado pelo exército inimigo. Então ele fica desesperado. Ele chega diante do seu senhor e diz: "Ah, meu senhor, que faremos?" Estavam cercados, totalmente cercados. Então o profeta, muito tranquilo, como nós devemos estar também tranquilos, né? O que não é comum nos dias de hoje, estar tranquilos. Então o profeta, muito tranquilo, ora e diz ao Pai Celestial: Pai, abre os olhos desse rapaz para ele ver que nós não estamos sozinhos. O Senhor é o Deus que não desampara os seus servos. Jamais o servo do Senhor está sozinho. Ele ora para que o Senhor abra os olhos daquele rapaz e ele enxergue a obra grandiosa do Senhor ali. E que o exército da Síria não iria fazer mal algum, nem ao profeta, nem a ele, nem ao povo de Israel. Qual a situação que você se encontra hoje? Analisando esse texto, nós vemos hoje milhares de pessoas, ou podemos dizer milhões de pessoas, vivendo momentos difíceis. Vivendo momentos em que não conseguem encontrar uma saída. Principalmente em meio à enfermidade. Uma enfermidade chamada câncer que está assolando as pessoas nos dias de hoje. Então a pessoa olha ao redor e não vê saída. Qual a solução? Para o meu problema, para o seu problema, para o nosso problema. Senhor, abra os meus olhos. Senhor, abre os meus olhos e me mostra qual a estratégia do Senhor para que eu possa ver a vitória do Senhor. Então é essa oração nossa nessa manhã. Senhor, abre meus olhos espirituais, que eu quero ver o espiritual. Porque o material a gente está vendo e está horrível. Está tudo complicado e cada vez complicando mais. E sempre a gente tem esperança que vai melhorar, mas não melhora. Isso já foi profetizado pelo Senhor Jesus, dizendo que os últimos dias serão terríveis. Então, queridos, qual deve ser a nossa posição? O que o texto nos ensina? Como nós devemos reagir diante de tantos inimigos que estão nos rodeando, que estão nos cercando? Então, para que nesse processo da nossa oração ao Senhor, pedindo que Ele abra os nossos olhos, nós estamos sujeitos a momentos de crise. Estamos sujeitos a momentos de crise. Como vimos, o rei mandou seu exército para cercar Eliseu. Imagine um homem só. Aliás, dois, ele e o seu jovem discípulo. O exército cercou a casa de Eliseu, onde ele morava. Tropas, soldados. O exército era tão grande que cercou também a cidade. Então Israel ficou cercada de inimigos e o próprio homem de Deus também. Outras vezes, queridos, nós estamos também numa situação assim. Nos sentimos cercados por todos os lados. Muitas vezes nos sentimos encurralados. O que fazer? Estamos num beco sem saída. Estamos em meio a uma guerra. E muitas vezes nós chegamos a dizer que Deus se esqueceu de nós. Nós seguimos o exemplo do salmista. O salmista Davi diz num dos salmos: Senhor, o Senhor não está me ouvindo. Quem estava na reunião de oração ontem, o pastor falou sobre isso. Ele se lamenta diante de Deus, ele reclama diante de Deus. Senhor, onde está o Senhor que não me ouve? Quantas vezes, queridos, nós estamos assim também? Deus tem me dado a bênção de acompanhar várias pessoas com enfermidades.
até mesmo fora aqui de São Paulo, de outros estados, pessoas que a gente conviveu e foram nossas ovelhas. O que eu faço agora, pastor? Não sei o que fazer. Estou num beco sem saída. Então isto é momento de crise na vida do servo de Deus. Muitas vezes são ciladas, armadas pelo inimigo. E nós podemos então pensar em quais são os momentos de crise que muitas vezes estamos passando. Essa é uma crise familiar. O desavença entre pais e filhos, filhos e pais e outros graus de parentesco hoje tem sido algo incrível. Filho matando pai, pai matando filho, marido matando mulher, mulher matando marido. Virou uma confusão hoje. Você liga a televisão para ver uma notícia, só tem notícia ruim. Então, problemas familiares, problemas emocionais. Você sai no trânsito, é uma confusão. Você não pode se envolver nessa confusão, né? Porque emocionalmente as pessoas estão abaladas. E elas querem desabafar em cima de alguém. Problemas espirituais. Muitas vezes, queridos, quando a crise nos assola, a nossa tendência é deixar de orar. Porque achamos que Deus não está nos ouvindo. A nossa tendência é deixar de estudar a palavra. A nossa tendência é deixar até mesmo a igreja. Parar de assistir, participar dos trabalhos da igreja. Sem falar na crise econômica que assola, acho que 99% das pessoas, não só do país, mas do mundo. E as crises maiores têm sido as crises de saúde. Então nós estamos vivendo momentos dramáticos, momentos difíceis. Muitas pessoas estão sem saída. Não sei o que fazer. Eu recebi um telefonema do irmão muito querido, falou, pastor, não sei o que fazer. Eu estou ligando para o senhor porque não tenho tido apoio do meu pastor aqui na minha igreja. Eu fui pastor dessa igreja há muitos anos. Aí eu falei, eu estou recorrendo ao Senhor. Não sei o que fazer. Problema de saúde. Então, queridos, assim vivem as pessoas. Então, veja que ali havia uma situação assim. Aquele jovem estava em crise. Ao ver o exército cercando ali, a ele, cercando também a cidade, querendo devorar, querendo destruir, querendo matar. Então, queridos, em momentos de crise, qual deve ser a nossa oração? Senhor, abre os meus olhos. Eu quero ter uma visão espiritual. Que material está difícil. Então, em momentos de crise, faça como o profeta Eliseu, ore ao Senhor. Peça ao Senhor para abrir os seus olhos espirituais para você ver o livramento que Deus tem para a sua vida. A segunda lição que o texto nos ensina é que nós estamos sujeitos também ao desespero. Estamos sujeitos ao desespero. Aquele jovem, ao ver aquilo, ficou desesperado. Ele falou, agora nós estamos mortos. Um exército poderoso desse. Um exército pesado. E homens cruéis, homens sedentos por sangue, por ver a morte das pessoas. Ah, meu Senhor, o que nós vamos fazer? Esse é um grito de desespero. Pensou logo de manhã? Você levanta talvez cantando um hino. Você agradeceu o Senhor pelas misericórdias que se renovaram para com você naquele dia. E de repente você depara logo com um problema seríssimo. A tendência, queridos, como esse jovem, é o desespero. Muitas pessoas estão desesperadas, sentindo acuadas, com medo.
E parece que tudo vai perecer, tudo vai sucumbir, porque as adversidades são muito grandes. Muitos, na hora dos desesperos, chegam a ponto de ceifar a própria vida. O pastor Ross contou ontem para a gente um exemplo na reunião de oração de um pastor muito conceituado, um ministério abençoadíssimo, mas que por causa de problemas de saúde na família, ele ceifou a própria vida. Deixou uma carta pedindo perdão para a esposa, para os filhos, para a igreja. Então, queridos, muitas vezes o desespero toma conta das pessoas a esse ponto de ceifar a própria vida. Outros se escondem. Cadê o fulano? Sumiu. Outros tentam fugir. Vou mudar daqui, vou para outro lugar. Até mesmo mudam de igrejas. Vou fugir, vou sair da igreja, vou mudar de igreja, quem sabe vai melhorar. O problema não está na igreja, está na gente, Estão nas pessoas. Então não está na igreja. E assim a pessoa vai de mal a pior, achando que essas decisões vão trazer alguma mudança, achando que essas decisões vão trazer solução para os problemas, ficam enganadas. Por quê? Ela está desesperada. E muitas vezes aquilo que ela acha que é uma válvula de escape vai se tornar também frustração e mais derrotas. E acabam a terrível doença dos dias atuais chamada depressão. Estou com depressão. Então, queridos, quando nós olhamos para alguns personagens da Bíblia, nossos heróis da fé, nós vemos que não se desesperaram. Por exemplo, aqui primeiro é o profeta Eliseu. Outro exemplo que quero citar é Moisés. Moisés, depois de toda aquela luta, depois das 10 pragas, o faraó diz, leva esse povo daqui, e Moisés sai com o povo. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, o Senhor endurece o coração de Faraó e Faraó fala, vamos atrás, vamos matar esse povo. E lá vai Faraó com o seu exército, com a sua força pesada. O povo de Israel está diante do Mar Vermelho. Está dentro, praticamente num vale. Não tem jeito de fugir pelos lados. E atrás vem o poderoso exército de Faraó. Então o povo corre para Moisés e diz, tirou a gente do Egito para morrer aqui, no deserto. Moisés não se desespera. Moisés fala, Senhor, e agora? Moisés vai orar. O Senhor diz, Moisés não precisa ficar com medo. Ordena ao povo que baixe. Então, queridos, nesses momentos, numa situação tão difícil, Moisés podia se desesperar. Arrancar seus cabelos. Tentar ceifar a sua própria vida. Mas não. Ele recorre àquele que pode resolver. Ele recorre àquele que pode abrir os nossos olhos espirituais. Aquele que tem já para a gente garantido a vitória. A vitória já é nossa. Então, aqui está o profeta Eliseu enfrentando o seu jovem discípulo, com medo, em crise, desesperado. E ele diz assim, Senhor, abre os olhos dele para ele ver que mais são os que estão conosco do que aqueles que estão lá fora. Que glória, irmãos. Que glória. Certa vez eu estava atendendo um caso de uma pessoa possessa. E o demônio muito bravo, porque ele quer causar medo na gente. Pedro disse que ele é como um leão que está rosnando ao nosso derredor, querendo nos devorar. E aquele demônio olha para mim e diz assim, você não está com medo de mim? Eu falei, eu não. Por que você não tem medo? Eu falei, porque maior é o que está dentro de mim do que você que está no mundo. Eu falei, o meu Senhor se chama Jesus Cristo.
Eu falei, ele já pisou sua cabeça lá na cruz do Calvário. Ele falou, você não está com ele porque você está cercado de gente do seu lado. E eu estava sozinho na sala, eu e ele só. Então o exército celestial estava ali. Então esta foi a oração do profeta. Senhor, abre os olhos do meu rapaz para que ele veja que maiores são aqueles que estão conosco, que é o exército celestial, do que aqueles que estão no mundo. Queridos, uma das promessas que o Senhor Jesus fez antes de ascender aos céus, diz assim, eis que estou convosco, irmãos, lembram do versículo? Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. O Senhor Jesus está com você. Fala, Senhor, abre os meus olhos, eu quero ver. Abre meus olhos espirituais, eu quero ver. Porque a hora que o Senhor abrir os nossos olhos, nós vamos ficar como Eliseu, tranquilos. Não tranquilos a ponto de você não fazer mais nada. Você precisa de orar, precisa estudar a Bíblia, precisa de... O Senhor vai mostrar para você a estratégia para você obter a sua vitória, que Ele já conquistou, através do Senhor Jesus, na cruz do Calvário. Mas Ele vai mostrar para você qual a solução. Essa deve ser a nossa oração. Senhor, abre os meus olhos. Qual a terceira lição que o texto nos ensina? Então, a primeira, abrir os nossos olhos porque nós vivemos um momento de crise. A segunda, abrir os nossos olhos porque vivemos um momento de desespero. A terceira, abrir os nossos olhos porque muitas vezes nós não enxergamos a porta aberta que o Senhor colocou diante de nós. Às vezes a porta está assim, pertinho da gente, a poucos passos. O Senhor já abriu, já escancarou a porta. E por causa do desespero, por causa do medo, por causa da crise, a gente não enxerga. E vamos perceber que os 3 textos que nós lemos na abertura do culto falam sobre visão espiritual, abrir os olhos. Então, quantas vezes, queridos, nós não enxergamos a porta aberta? Orou Eliseu e disse, Senhor, peça que ele abra os olhos para que veja. E o que aconteceu? O Senhor abriu os olhos ao moço. Aleluia. O Senhor abriu os olhos ao moço. Oração feita, oração respondida imediatamente. Quantos queridos hoje estão presos como um pássaro? E muitas vezes a porta da gaiola já está aberta, o Senhor já abriu. Mas as pessoas não estão enxergando por causa do desespero, por causa do medo, por causa da crise. As pessoas não enxergam. Senhor, abre os meus olhos para eu ver a porta aberta. A porta que o Senhor já abriu. É necessário, irmãos, quando nós estamos só vendo os problemas, quando os nossos olhos estão fechados, espirituais, então a gente não vê os milagres do Deus do impossível. Tudo é possível ao que crê, disse o Senhor Jesus. Quando morreu a filha de Jairo, Jesus estava indo e de repente chega alguém e fala para Jairo, não perturbe o Senhor mais que sua filha faleceu. Aí Jairo conversa com Jesus e fala, não, tudo é possível ao que crê. Sua filha viverá. Então, queridos, quantas vezes nós não enxergamos a porta aberta, que o Senhor já abriu, que os nossos olhos estão cheios de medo, nossos olhos espirituais estão fechados. Então, queridos, essa é a certeza, a mesma certeza do profeta, de que em meio às adversidades, Deus envia para proteger seus servos, carros e cavalos de fogo, para garantir a sua vitória. O Senhor enviou para ali. Geazi olhou de novo e viu carros, cavaleiros e carros de fogo. Que o nosso Deus é um fogo consumidor, que consome os inimigos. Então, qual a nossa reação diante
disso tudo. Então, quantas vezes a gente não tem essa visão da porta aberta, a gente só vê problemas. Só vê problemas. A gente está com os olhos fechados e não enxerga que nós temos em nós e lutando por nós um Deus de milagres, o Deus do impossível. Verso 17, a última parte diz assim: e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Que coisa boa, irmãos. Nós não estamos sozinhos nessa luta. Eliseu não estava sozinho, somente ele e Geazi. Mas o exército do Senhor estava ali para protegê-los. Abra os seus olhos e veja. Senhor, abra os meus olhos para que eu veja. O que? A porta aberta que o Senhor já abriu diante de mim. O Senhor já fez. Muitas vezes nós não estamos enxergando. Por quê? O nosso Deus é poderoso para fazer isso também na nossa vida. Portanto, se você está enfrentando um momento de medo, de ansiedade, de desespero, de crise, fala para o Senhor: abre meus olhos, Senhor, para eu ver a porta que o Senhor já abriu para mim. E a sua oração vai ser respondida, como foi a oração de Eliseu. Senhor, abre os meus olhos. Em último lugar, então a primeira lição que nós aprendemos é que nós estamos sujeitos à crise. Senhor, abre os meus olhos para além das crises. Em segundo lugar, nós podemos enfrentar um momento de desespero. Senhor, abre os meus olhos para eu ver além dos desesperos. Em terceiro lugar, abre os meus olhos para enxergar a porta que já está aberta. O Senhor já abriu. Não é que vai abrir, mas já abriu diante de nós. E em último lugar, nós somos desafiados a agir segundo a palavra de Deus. Somos desafiados a agir segundo a palavra de Deus. Então, queridos, quando o exército inimigo desceu para o ataque, para a batalha, outra oração do profeta. A primeira oração, o que ele pediu na primeira oração dele? Os irmãos se lembram? Senhor, abre os olhos do meu moço para que ele veja que a nossa vitória já chegou. A segunda oração dele, querido, diz assim: Senhor, fecha os olhos do inimigo para que eles não enxerguem, para nos atacar. E no mesmo instante o exército sírio ficou cego. Então veja aí, o Senhor falou para ele: ó, o exército vai ficar cego. E ele obedeceu, e ele orou. Então esse é um chamado a você e a mim para uma vida de oração. A palavra de Deus nos chama a uma vida de oração. Paulo diz: orai sem cessar. Muitas vezes nós, à noite, falamos: puxa vida, não orei hoje ainda, né? Já passou o dia todo, o dia já acabou, eu já estou cansado, estou doido para chegar, para pegar a minha cama quentinha, com a minha cobertinha quentinha. E você não orou ainda nenhuma vez. Você não leu a palavra de Deus nenhuma vez. Então, queridos, a vitória vem também para uma vida de oração, como Eliseu. O Senhor responde a oração. Uma vida de obediência à palavra do Senhor. Isaías capítulo 54, 17 diz assim: toda arma forjada contra ti não prosperará. Quem é que forja a arma contra nós? Satanás e seus demônios. Ele quem quer rodear o salvo, como diz Pedro, como um leão ao derredor, procurando alguém para devorar. Por quê? Ele quer impedir o nosso progresso. Ele quer impedir o nosso crescimento espiritual. Ele quer ver em nós, servos de Deus, pessoas derrotadas, pessoas desanimadas, pessoas chorando pelos cantos.
Por isso ele, juntamente com o mundo, ele faz suas armadilhas ao nosso derredor para fazer guerra contra a gente. A própria legislação do país é uma legislação que perturba nós que somos salvos. Em boa parte ela protege os bandidos e não protege as pessoas que são honestas. É a guerra, é a batalha espiritual. É o inimigo e o mundo cercando você que é salvo, fazer guerra contra a sua mente. Obedecer a palavra significa lutar o bom combate da fé. Obedecer a palavra do Senhor significa levantar a sua bandeira. Jeová Nissei, que é o Deus da batalha, que é o Deus da vitória, a bandeira dele tem de ser levantada por cada um de nós. E como lá Paulo diz, revestir-nos com toda a armadura de Deus. O inimigo é poderoso? É. Ele é mais sábio do que a gente. Ele já tem milhares de anos de experiência e nós temos poucos anos de experiência. Então ele sabe mais do que a gente. Ele é poderoso. Mas nós temos alguém que é mais poderoso do que ele. Que diz, meu servo, minha serva, eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ele é mais poderoso, mais sábio, vigilante, infatigável, amoroso e protetor. Esse é o Senhor Jesus. É aquele que está conosco. É esse que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. O que é que eu preciso fazer? Vigiar, orar, estudar a palavra e resistir à luta. Maior aquele que está em vós do que aquele que está no mundo, diz o apóstolo João. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida. E você está passando por um momento de crise. Fala, Senhor, abre os meus olhos espirituais. Você está passando por um momento de desespero. Senhor, abre os meus olhos espirituais. Porque o Senhor abrindo meus olhos espirituais, eu vou enxergar a porta que o Senhor já abriu diante de mim. O Senhor tem uma porta aberta, que é a porta da vitória. Quando Geazi foi lá e abriu novamente a porta para olhar, ele viu o exército do Senhor que estava ali. Eu peço, Senhor, abre os meus olhos para enxergar a porta aberta, que o Senhor já abriu diante de mim para vencer esse momento de crise. Senhor, eu quero cumprir aquilo que o Senhor me ensina na tua palavra. Eu concluo perguntando assim: onde está o rei da Síria? Onde está o exército da Síria? Onde estão os soldados? Onde estão os nossos inimigos? Quando o Senhor muda a nossa visão, as perguntas só desaparecem. Porque os nossos olhos espirituais vão enxergar a vitória que já é nossa na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Que o Senhor trabalhe, queridos, a nossa vida. Satanás já foi derrotado. Eu disse a um dos secretários dele, essa vez que eu contei para os irmãos. Falei, você já foi derrotado. O Senhor Jesus já te derrotou. Lá na cruz do Calvário. E maior é aquele que está em mim do que você que está no mundo, um derrotado. Então nós vamos enxergar as bênçãos que o Senhor tem diante de nós. Senhor, abre os meus olhos. Deve ser a nossa oração. Em todas as áreas da minha vida. No emprego, no trabalho, na faculdade, na universidade, na família, na igreja. Senhor, abre os meus olhos. Quantas vezes, queridos, mesmo na nossa querida família na fé, uma pessoa passa por você e fala alguma coisa que você se sente ofendido.
É muito comum a gente estar lá na porta cumprimentando os irmãos, alguém passa e dá uma alfinetadazinha na gente, né? Então, se você tiver com os seus olhos espirituais abertos, você vai perceber que aquilo é uma cilada do inimigo. Não é o irmão que está contra você, não. É o irmão que está contra você. É Satanás. E está usando aquele irmão para tentar jogar você contra esse irmão e criar confusão. Senhor, abre os meus olhos que eu quero enxergar. Eu quero ter a visão espiritual. O Senhor já tem uma porta aberta. E aí você vai ser instrumento de bênção da vida desse irmão que te ofendeu. Porque você vai orar por ele, ao invés de ficar com raiva. Paulo diz que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades. Então carne e sangue não quer ofender você, nem te prejudicar. Mas os principais e potestades querem. Senhor, abre os meus olhos. Vamos orar? Pai querido, louvado seja o teu nome. O Senhor é o Deus de Eliseu. O Senhor é Deus que viu o desespero daquele jovem, mas o Senhor viu a calma, a confiança daquele teu servo. E aquele teu servo sabe a quem se dirigir em momento de desespero. Desespero do seu jovem discípulo. E diz, Senhor, abre os olhos do meu servo, para que ele veja, abre os olhos espirituais. E o Senhor abriu os olhos daquele jovem. E ao abrir a porta novamente, ele viu o livramento. Que o Senhor abriu a porta para ele, abriu os olhos dele. Pai, abre os nossos olhos também, para que possamos ver os grandes milagres do Senhor. Pai, o Senhor é o Deus do impossível. Tudo é possível àquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Pai, opera maravilhas no meio da nossa igreja, no meio do nosso povo. Opera maravilhas, ó Pai, na vida daqueles que estão conosco, pelos meios, pelo YouTube, ó Pai, nesse instante, muitas pessoas estão ligadas conosco. Abre os nossos olhos, Pai, à nossa oração. Porque nós já somos vitoriosos na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer como Paulo, tudo posso em Cristo Jesus que me fortalece. Oramos, Pai, em nome do Senhor Jesus. Amém.